Olá, querido irmão, querido ouvinte, tudo bem com você? Eu espero encontrá-lo bem em nome de Jesus. Espero que a graça de nosso Senhor Jesus supra suas necessidades, a misericórdia do Senhor te alcance, que você possa desfrutar dessa graça, dessa misericórdia que é o que nos faz prosseguir, tudo bem? Chegamos à sexta-feira da semana 2 do nosso evento diário, cujo tema dessa semana é a natureza celestial da igreja. Vimos nos dias anteriores como precisamos ter um viver celestial, que Deus ele tem trabalhado em nós, em nossa experiência, para que a gente não viva apenas na aparência do reino de Deus, né? Viver na aparência, viver no aspecto exterior, até andarmos com a Bíblia, até usarmos o nome de cristão, falarmos de Deus, mas de uma forma superficial, de uma forma de aparência, de uma forma que na essência Deus ele não tem sido vivido, não tem sido testificado, o Espírito de Deus não tem sido realmente o comandante, né? E esse é o trabalho de Deus na nossa vida, né? Nos fazer viver, a andar no reino de Deus, a andar na esfera celestial, né? E esses são aqueles que vão reinar com o Senhor, que vão assentar com Ele nos tronos, aqueles que não amam a própria vida, né? Não vivem apenas para si, não vivem mais para este mundo, mas buscam ao Senhor a cada dia. Hoje a gente vai falar um pouco das bem-aventuranças. Na verdade, hoje vamos iniciar duas das bem-aventuranças. E eu queria ler com você em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 até o 3. Eu vou ler aqui na versão King James. Eu espero que você me acompanhe com a sua Bíblia. Não deixe, se você tem como, não deixe de ler a Bíblia, tá bom? Mateus 5 fala, versículo 1. E vindo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele abriu a sua boca, ensinava-os, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui na versão King James fala abençoado. E algumas versões de João Ferreira de Almeida fala bem-aventurados. Então, bem-aventurado, a primeira bem-aventurança do Senhor é os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Na nota de rodapé, até que o irmão cita no evento diário, ele fala, né, ele contextualiza porque o Senhor falou, a primeira bem-aventurança do Senhor diz respeito a ser pobre em espírito. Quando Jesus deu a lei ao povo de Israel, os escribas e fariseus ensinavam que quem não cumpre toda a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Quem, além disso, observa literalmente as tradições judaicas transmitidas pelos pais de geração a geração, será mais rico ainda. Ou seja, o conceito do mundo, irmãos, é que você, o conceito religioso, é que você, de si mesmo, você pode fazer as coisas para Deus, né? Você pode, você é capaz. E na verdade, irmãos, o que acontece é que com o passar do tempo, muito conhecimento bíblico faz de você uma pessoa complicada. Você já não age mais pela fé, você age pela lógica, pelo seu conhecimento. A palavra pobre aqui é de alguém que se esvazia em espírito. Por isso que é viver por fé. O que é viver por fé? A palavra de Deus fala que o vento sopra para onde quer, sabe de onde vem, não sabe de onde vem nem para onde vai, assento daquele que é guiado pelo Espírito. Então, ser pobre aqui, irmãos, é alguém que já não tem concepções prévias, né? Não é alguém que já está formatado, mas é alguém que depende do Senhor. Um pobre, falando aqui, fazendo uma aplicação prática, um pobre é alguém que todos os dias ele não sabe o que vai comer no dia seguinte. Não é assim que acontece muitas vezes? E pobre espiritualmente, irmão, não é você formatar a sua vida, você já sabe o que você vai fazer, já sabe como pregar o evangelho, já sabe como orar, já sabe como agir. Não, irmãos. Você é depender da direção do Senhor todos os dias na sua vida. É você se esvaziar
de deixar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fale no seu interior. Esse, irmãos, é um aspecto que nós precisamos observar. Nós somos bem-aventurados. Também uma tradução é seremos felizes. Mas com o passar do tempo, irmão, nos tornamos pessoas complicadas, pessoas cheias de conhecimento, cheias de religiosidade, e passamos a não deixar ser pobre, né, ser humilde na questão espiritual, depender do Senhor, depender da graça do Senhor. Que o Senhor nos leve a ser pessoas que buscam ao seu conduzir a cada momento. Independente do que Deus já falou ontem, do que Deus falou anteontem, não, hoje eu preciso do falar de Deus. Hoje eu preciso da direção de Deus. Independente de qualquer coisa, irmãos, vamos depender do Senhor, vamos ser pobres, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar deixar que Deus nos enriqueça com a riqueza dele, e não a gente buscar ter algo religioso, algo formatado. Louvado seja o Senhor. O segundo versículo é o versículo 4, que fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por um lado, irmãos, nós precisamos chorar. Aqui está ligado à questão espiritual. A gente está acostumado a chorar muito pelas nossas coisas, né? Nós vamos ao Senhor: Senhor, eu fui injustiçado. De fato precisamos disso. Senhor, eu tenho uma necessidade e tal, e choramos. Mas esse chorar aqui, irmãos, diz respeito à condição espiritual. Primeiro, nós precisamos chorar. Precisamos, todas as vezes que nós estivermos longe, que nós não estivermos humildes, nós precisamos chorar. Mas aqui também, muito mais pela condição do mundo, irmãos. O mundo está caótico. As pessoas estão distantes de Deus. As pessoas, na verdade, estão de forma proposital se afastando de Deus, né? Não querem ouvir a palavra de Deus. Até mesmo entre os cristãos, né? Perderam a referência bíblica. Deus é algo que insulta. Você falar de Deus para as pessoas é um insulto. Você falar da Bíblia, você falar na cabeça das pessoas de um livro homofóbico, de um livro machista. Tantas coisas, irmãos, que o diabo distorceu a mente das pessoas, para que eles não compreendam. Romanos 1 e 2 fala, né, como o inimigo agiu na mente das pessoas, irmãos. A mente ficou realmente cauterizada, uma mente que se afasta, irmãos, das coisas de Deus, que não quer as coisas de Deus, que se ofendem, que tem raiva, que tem ódio da palavra de Deus. O homem se tornou egoísta. O homem se transformou amigo dos prazeres, mais do que amigo de Deus, e se afastou desse Criador, irmão, a tal ponto que muitas pessoas não conhecem a Deus. E quando nós vimos essa cena, irmãos, nós não devemos condená-las, mas nós devemos chorar. Nós devemos ir ao Senhor e apresentar essas pessoas em oração, irmãos. Nós devemos nos compadecer, né? Talvez a discussão, talvez você querer apresentar algo para elas, você querer discutir, irmãos, não vai surtir efeito. Mas se você chorar, a palavra de Deus fala, se você chorar para essas pessoas, se apresentar essas causas, a palavra de Deus fala, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, foi o primeiro que chorou pelas pessoas. Em Mateus nos mostra que ele saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando desse amor pelas pessoas, irmãos, pregando o Evangelho. Hoje os comportores dinâmicos, ou até mesmo as localidades, quando saem na rua, não posso orar por você, eles vão, irmãos, nós vamos como esses que choram. Ó Senhor Jesus, com o coração cheio de misericórdia, cheio de amor, chorando pela nossa condição, mas principalmente pela condição das pessoas que ainda não conhecem a Deus, das pessoas que estão desconectadas com Deus. Você conhece alguém, irmão, desconectado de Deus? Você tem um parente desconectado de Deus? A palavra de Deus fala, irmãos, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Que tal nesse momento você parar o que você está fazendo agora, ir diante do Senhor e chorar por alguém?
e orar e apresentar essa pessoa. Não digo, irmão, talvez você não chore fisicamente de lágrimas, mas o seu coração precisa chorar. Chorar pela condição das pessoas. Precisamos realmente, irmãos, ser encorajados, aqueles que vivem na realidade do reino. Parar de chorar pelas coisas próprias, irmãos. A palavra de Deus fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos sim apresentar coisas pessoais ao Senhor em oração. Devemos, que a palavra de Deus também nos ensina. Mas aqui nesse momento fala: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Precisamos realmente chorar, irmãos. Chorar pelo reino de Deus. Chorar pela vontade de Deus. E não mais ter um viver de aparência, um viver superficial, mas ter um viver de comunhão e de buscar o Senhor. Queria terminar esse vídeo agora com oração, mas antes eu gostaria de te pedir, por favor, se você gostou desse vídeo e se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, encaminha esse vídeo, compartilha, né? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de apertar o sininho caso você queira receber outros vídeos, tá bom? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor não deixa de falar conosco. Primeiro, Senhor, nos ajuda a ser pobres em espírito, nos esvaziar. Limpa nosso interior de tudo que ocupa, Senhor, tudo que ocupa nossa mente, nosso coração. Nos ajuda a te buscar a cada dia. Senhor, nos ajuda ainda, Senhor, a chorar. Senhor, chorar por nossa condição espiritual e chorar pelas pessoas. Senhor, não queremos ficar alheios, mas queremos realmente buscar, Senhor, do Senhor a direção. Senhor, interceder pela vida das pessoas. Sair às ruas, Senhor, ir ao encontro das pessoas que não te conhecem. Senhor, e conectar essas pessoas a Ti mesmo por meio da oração, por meio da Tua palavra. Abençoa o que me ouve, encoraja-o, fortalece-o de graça, que ele possa prosseguir em Teu nome, Senhor. Senhor Jesus. Um bom dia, querido irmão, querida irmã. Até os próximos vídeos. Amém?